Nós estamos dentro de uma temática, dentro do mês, uma temática poderosa. Na minha simples opinião, para mim é a temática mais forte que se pode trabalhar. Para mim não há nada mais forte dentro da Bíblia do que se falar de paternidade. É um tema do qual eu falo com bastante tranquilidade, não porque já venci todos os níveis de orfandade, mas porque já venci e muito. Todos nós estamos dentro de processos. Repita comigo, processos. Quando aceitamos a Jesus, quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos em um processo. Eu até acredito que a oração de entrega, ela deveria ser a oração de entrega como Senhor, porque muita gente entrega a vida a Jesus como Salvador, mas só depois na caminhada que entrega como Senhor. Mas dentro desse processo, eu acredito que nós deveríamos também orar e nós deveríamos entregar a nossa vida como filhos, dentro de uma filiação, porque isso é um aprendizado. Existe um espírito do qual o apóstolo Paulo vai falar, o espírito do Abba Pai, foi colocado em nossos corações e nós somos adotados, nós somos adquiridos, não como uma mercadoria, não como servo, não como mais um, mas nós somos adquiridos como filhos do Pai. O dia que eu e você entendemos isso, o dia que nós temos o entendimento disso, passa na terra agora a acontecer algo poderoso dentro do nosso coração. Já não há mais impossíveis diante de nós. Diante de nós agora a ansiedade já mais não nos domina. A partir de agora, diante de você, todo tipo e forma de dificuldade que se apresentar, você vai entender, e de aflição, que não veio para te destruir, ao contrário, veio para acelerar o teu processo, veio para preparar, para te capacitar, para nos capacitar, para que possamos agora subir de níveis, isso é, para ficar mais perto do Pai, para ser mais parecido à estatura do varão perfeito, que é o nosso Jesus. Jesus é a estatura do varão perfeito, e Jesus se apresentou de forma autêntica, com uma filiação autêntica, como o Pai é. A filiação, ela só é autêntica quando você faz aquilo que o seu Pai faz. Se você não faz aquilo que o seu Pai faz, então você ainda não tem uma filiação autêntica. Algumas pessoas vão dizer, mas como que eu vou ser igual a Deus? Como que eu vou ser como Deus, como Jesus? Para isso ele deixou os anjos da igreja, para isso ele deixou os pais da igreja, para que nós possamos olhar para eles, e agora nós possamos agora olhar e possamos ser influenciados, e tendo agora como exemplo, como aquele que é o pai dessa visão, pai da Batista Avivar, que é o nosso querido e amado Bispo Ney. Nós precisamos olhar para ele, e agora quando nós olhamos para ele, nós podemos ter uma influência, nós podemos aprender agora o que é ser um pai aprovado. Quem concorda que o Bispo Ney é um pai aprovado nessa localidade? Diga amém. Mas tudo isso é um processo do qual eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, e eu gosto de resumir isso pelo menos em 4 etapas, o que eu chamo, o que o Espírito Santo me deu de 4 P's, que é o processo, o princípio, o propósito e as promessas. Eu e você precisamos aprender a superar os processos. Processos fala de superação, princípio fala de aplicação, propósito fala de desenvolvimento e promessa fala daquilo que eu tenho e daquilo que eu irei alcançar. Se nós entendermos esses 4 P's, se nós entendermos dessa forma, de forma simples, onde o Espírito Santo falou ao meu coração, que todos nós vamos precisar aprender a superar processos. A grande questão é que às vezes nós queremos já chegar no ambiente, já chegar na igreja, nossa caminhada com Deus, ou mesmo que tenhamos anos de caminhada, nós não entendemos que para tudo há um processo, para tudo há um crescimento. Uma criança como essa que está aqui, ela já não sabendo todas as coisas, é necessário que ela aprenda a andar. Como essa que está entrando aqui, nem sempre ela andou de forma tão firme, né? No começo, acredito eu, que ela caía, né? Ela foi dando passo a passo, até crescer e até desenvolver. Então agora, dentro de um processo, superando os processos, eu começo agora a aprender
acerca de princípios, vou aplicando os princípios, já começo a entender o meu propósito, e quando eu começo a desenvolver o meu propósito de vida, então agora eu estou pronto para alcançar as promessas. A grande questão é que nós chegamos e falamos: Senhor, faz em mim, planta em mim, construa na minha vida, e não entendemos que na caminhada do processo, no primeiro passo do qual nós temos que dar, o Senhor não está interessado em construir nada em nós, Ele está interessado em derribar, Ele está interessado em acabar, Ele está interessado em destruir aquilo que nós trazemos dentro da nossa caminhada de vida. O Jeremias, no capítulo 1 e no verso 10, vai dizer que ele deu para o Jeremias uma unção que veio primeiramente para despedaçar, para arrancar. Depois sim vai haver a plantação, e depois sim que vai haver agora a construção. Antes de construir, Deus quer primeiro desconstruir o teu raciocínio, desconstruir o teu entendimento, o que o apóstolo Paulo vai chamar da transformação da nossa mente, no capítulo 12 da carta dele aos Romanos. Então nós precisamos entender que esse caminho da paternidade é uma viagem da qual eu e você vamos começar, e já começamos. Quando começaram essa viagem com Jesus? A viagem da paternidade, ela não acaba quando Jesus voltar. Na verdade, nós seremos levados para mais perto dele, e eu desconfio, acho que lá na glória, a grande brincadeira, ou a grande alegria, é passar um tempo que não é o mesmo tempo que nós temos aqui, por períodos e períodos eternos, conhecendo quem é o Pai. Isso é algo maravilhoso. Nós podemos conviver todo dia com Deus, agora não como o Senhor, mas conviver com Deus como nosso Pai. Nós precisamos entender que esse processo vai nos levar a uma vida de abundância. Quando creem nisso, diga amém. A uma vida de prosperidade, a uma vida de saúde, a uma vida da qual o Senhor quer nos proporcionar. E Jesus, quando veio à terra, ele diz: olha, o diabo veio para matar, para roubar e mas eu vim para que vocês tenham uma vida, mas essa vida só é abundante se você estiver ligado, ou estiver com a filiação, ligado totalmente ao Pai através da pessoa de Jesus. Eu e você precisamos entender, quando nós olhamos para os últimos versículos do profeta Malaquias, ele diz: e nos últimos dias eu converterei, ou voltarei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Porque se não for dessa forma, então eu mandarei maldição na terra. Tem maldição na terra, sim ou não? Tem maldição na terra, e parece que isso se acumula cada dia mais. Eu quero te dizer que a maldição, a desgraça do mundo, ela é erradicada, ela é acabada somente através da paternidade. Se a paternidade, a graça do mundo manifesta através de Jesus na terra, e agora através da pessoa do Espírito Santo, então a orfandade, ela é manifesta através do diabo em forma de maldição e todo tipo de forma de desgraça que nós podemos ver na terra. Eu quero falar com você acerca desse primeiro processo, que é a superação da rejeição. Nós precisamos entender que todos nós passamos durante a nossa caminhada, seja com o pai presente ou não presente, tendo pai ou não, tendo mãe ou não, todos nós carregamos algum nível de rejeição. E nessa noite, através da pessoa do Espírito Santo, você vai entender o que é, dentro de um processo com Deus, vencer esses níveis de orfandade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver dois personagens, grandes homens de Deus que passaram pela terra, que a Bíblia fala coisas violentas, coisas grandiosas acerca deles, que é Davi e José. Enquanto Davi sofreu com a ausência, o José foi aquele que ele sofreu com a autoproteção dos pais. Então nós podemos ver essas características, e ambos foram levados, um 14 anos e outro 17 anos, para que houvesse uma desconstrução dentro deles, para que lá na frente eles não atrapalhassem os planos e projetos de Deus da vida dele. Ei, não há nada de errado na tua vida. Tudo que está acontecendo neste momento, Deus te colocou dentro de um processo, e você deveria glorificar o nome do Senhor por isso, porque todas as vezes que Ele nos coloca dentro de um processo, é porque eu já estou no caminho, eu já estou no projeto dele, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para entender um pouco mais, eu peço que você abra no Evangelho de Lucas. Eu estou aqui na King James hoje, o capítulo 4,
Louvado seja o teu nome, Jesus. Esses dias nós pegamos uma gripe e a respiração ainda está um pouco devagar, mas eu creio que nessa noite, no nome de Jesus, eu saio aqui curado, porque o Espírito da cura está neste lugar, em nome de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Vamos ler o verso 1. Aleluias. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e, conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminando esses dias ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, repita comigo, se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós olhamos para esse encontro, Jesus ele está saindo do deserto e o diabo ele está interessado, não que Jesus venha fazer algo, não que Jesus venha somente transformar aquelas pedras em pães. Na verdade, o diabo não está interessado em tocar na necessidade de Jesus, ele não está interessado em matar a fome de Jesus. O interesse do diabo é tocar na paternidade de Jesus. Ou quando nós olhamos para o texto, nós vamos enxergar que ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus. Todas as vezes que o diabo se apresenta diante de nós, antes dele tocar na nossa necessidade, ele vai querer tocar na nossa paternidade. Se ele conseguir tocar na nossa paternidade, então ele vai gerar todo tipo e forma de necessidade, da qual, se nós não ficarmos ligados, não tivermos ligados com o Espírito Santo, se tivermos adestrado por esse Espírito da orfandade, então agora nós começamos a fazer coisas em nome de Deus, mas na vontade do diabo. Eu e você precisamos entender o que é que está acontecendo aqui, mas às vezes para entender o que é, nós temos que entender o que não é. O contrário de paternidade é o que, igreja? O contrário de paternidade é orfandade. O que é esse significado? Vamos nos ater aqui. Orfandade, estado de órfão, a quem perdeu os pais ou um deles. Se está falando que é um estado, então eu posso entender que é algo que agora pode mudar, não vai continuar do mesmo jeito, amém? Se perdeu, então agora pode encontrar. Também o significado é condição de desamparo ou abandono. Se é uma condição, então o Senhor, Ele pode mudar essa condição, ou melhor, Ele pode transformar essa minha condição. Ei, a condição que você se encontra hoje não é a realidade da tua vida. A prova que você está passando não resume quem você é. O que você está vivendo hoje não define quem você é. O que você está passando, você está dentro de um processo de preparação e capacitação que está te dando um entendimento, gerando um entendimento, para que você tenha no poder e na autoridade do nome de Jesus, aplicar os princípios, você vai entender o teu propósito, não vai ficar vagando pela terra, e você vai alcançar todas as promessas que Ele te prometeu no nome de Jesus. Se perdeu, pode encontrar. Se foi abandonado, pode ser adotado, pastor Milton, né? O pai me adotou e o pai te adotou. Eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas. O que vem na tua cabeça quando essa palavra orfandade? O que vem na tua cabeça quando essa palavra ela é falada? O que vem na tua cabeça? Na minha cabeça vem um orfanato do qual eu fiquei ali quase 5 anos, e depois disso eu fiquei buscando a minha paternidade, e eu nunca achei minha paternidade, porque quem me achou foi Ele.
me adotou. Você pode adorar? Amor me encontrou. Ele te adotou, Ele me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho, e o Pai me adotou, e o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Nós éramos, não somos mais. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Nesta noite o Espírito Santo nos atraiu até este lugar. O Espírito Santo me trouxe do Rio de Janeiro para liberar sobre você uma unção, como uma flecha incendiada que vai atingir o teu coração nessa noite, que vai ser projetado no teu coração. Vai subir um fogo dentro de você. Você vai ser tomado de uma labareda de fogo a tal ponto que vai queimar todo trauma, toda dor. Você vai ser curado, você vai ser restaurado. Pastor, isso depende de quem? Somente de você. Ele já me enviou aqui. O Espírito Santo está nesta casa. Basta você abrir o teu coração com entendimento, com fundamentos, e você vai ver que a partir de agora a tua vida não será a mesma. O diabo durante muitos anos ele trabalhou nas nossas vidas e tem trabalhado na vida de muitos com um protocolo. Repita comigo, um protocolo. O diabo ele tem ali o modus operandi dele, irmão, que faz com que ele venha agir através de um protocolo. E quando nós olhamos o protocolo do qual ele usou diante de Jesus, nós vamos ver que o primeiro protocolo foi testar a paternidade de Jesus para depois testar ele na necessidade. E se eu e você não tivermos a nossa paternidade definida, firmados na palavra, ligado a um pai terreno, alguém que vai nos apontar o caminho, que vai nos ajudar, certamente, de alguma forma, eu e você vamos utilizar do poder de Deus para fazer a vontade do diabo. Como é isso, pastor? O diabo falou com Jesus: se tu és o filho de Deus, resolve o teu problema. Jesus podia operar um milagre, sim ou não? Sim, ele fez isso depois. A grande questão é que o diabo aqui está colocando em xeque a paternidade, porque ele sabia que muitos profetas já haviam passado na terra. Grandes homens de Deus, homens que fizeram o mar abrir, homens que fizeram fogo cair do céu, homens que cerraram o céu e depois de 3 anos e meio voltou a chover. Homens que fizeram coisas grandiosas e coisas poderosas, mas nenhum deles se apresentaram como esse, que é o filho unigênito do Pai. Nenhum deles se apresentou como um filho, o que deixava os fariseus, ainda que careca como eu, de cabelo em pé, era quando Jesus se apresentava não como profeta, não como Cristo, mas é quando ele se apresentava como filho de Deus. Nada mexe mais do que um religioso, um espírito de religiosidade, quando você se apresenta como filho de Deus. O diabo não tem medo de ministro, não tem medo de quem fala em línguas, o diabo não tem medo disso. Ei, o diabo tem medo de quem se apresenta com uma identidade autêntica de filiação dos céus na terra. Esse ele teme, ele sabia quem é que estava vindo, e quem estava vindo aqui era o filho unigênito do Pai. O diabo ele vai dizer: olha, você não é filho, olha a tua vida, olha para você, olha a prova que você está fazendo, olha as necessidades que você tem passado esses dias, resolve logo esse problema, fala logo para esse punhado de pedra virar pão, ainda que seja contrário à palavra. Está fácil de você resolver. Foi o que ele falou para Jesus. Por que que o diabo opera desse jeito? Porque ele sabe que o órfão vai aceitar a primeira proposta para ser saciado. A primeira proposta que chega para ele, ele aceita.
Então eu estou lá no interior de Goiás, lá no meio da roça, 13, 14 anos, chega uma proposta. Eu estou indo para o Espírito Santo, diz o caminhoneiro. Você passa lá, perto de Belo Horizonte? Passo. Então é a primeira proposta, o órfão vai junto, monta no caminhão e vai junto. Aí o caminhoneiro chegou, olha, agora aqui você tem que descer. Ele desce em Belo Horizonte, porque ele aceita qualquer proposta. E esse espírito, ele vai levando essas pessoas de lugares em lugares. Ele não consegue criar raiz. Por quê? Porque a raiz dele é a raiz da orfandade. E ele fala, não, agora você fica aqui. Agora você trabalha e ganha dinheiro. Aí ele trabalha 14 anos, órfão. Ele pensa que vai resolver. Ele alcança um determinado nível, acreditando que ele vai encontrar a paternidade no dinheiro. Daqui a pouco, ele pega o dinheiro, o poder, ele usa contra ele mesmo. Não há nada pior do que muito poder e muito dinheiro na mão de um órfão. E não há nada mais poderoso na terra do que poder, autoridade, unção e finanças resolvidas na mão de um filho de Deus na terra. Porque aquele que tem destino dá destino. Ei, repita comigo, aquele que tem destino dá destino. Quem sabe você está aqui essa noite, não está chegando na tua mão, não está acontecendo, porque você ainda não tem destino. Ei, passe pelos processos, comece a aplicar os princípios, viva o teu propósito de vida e viva as promessas de Deus na terra. Em nome de Jesus. O órfão aceita qualquer proposta, ele aceita o pecado, ele troca alguns segundos de prazer por horas e horas e horas que ele poderia ficar adorando o Abba. O órfão, ele aceita trocar de igreja no primeiro confronto. Não é aqui não, é no Rio de Janeiro. Eu sei que aqui não acontece isso, só no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acontece. Nós vivemos um tempo que é diferente do tempo que eu me converti, que você, quando você exortava as pessoas mudavam. Hoje elas mudam de igreja. Elas vão mudando, até que elas consigam achar um ambiente de meninos e meninos, e crianças, e aí ali ela fica bem, porque ela é criança, e criança gosta de ambiente de... Aonde tem adulto, aonde tem confronto, esse não gosta. O diabo, ele oferece, na verdade, queridos, aquilo que nós já temos. O diabo ofereceu para Jesus aqui, sabe o quê? Aquilo que Jesus já tinha. Se prostrares diante de mim, eu te darei todo o reino. Eu te dou. Prostra uma vez diante de mim. Mostra qual é a sua filiação, que a sua filiação não é do céu. Ei, o diabo ofereceu para Jesus aquilo que ele já tinha. Já era de Jesus. Ele já sabia que ele ia caminhar na terra, que ele ia morrer na cruz do Calvário. Ele já sabia que ele ia descer, irmão, ia caminhar, e durante 3 dias ele ia lá no inferno, ia arrancar da mão do diabo a chave da morte, e ia nos dar vida e vida em abundância. Ele sabia disso. Eu e você estamos lutando, batalhando uma guerra vencida. Grava isso na tua mente. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz, ainda que você não creia, ainda não tenha fé para falar amém essa noite, a palavra diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz: lutamos uma guerra que já foi vencida. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Pastor, mas por que eu estou passando por tudo isso? Porque falta você vencer a você mesmo. Nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos. O maior inimigo que eu tive, um imbatível, um nervoso, um difícil, é um cara que mora aqui dentro, chamado Alessandro. Esse é o difícil de vencer, porque todos os dias, todas as horas, ele quer me lembrar de onde eu vim, ele quer me lembrar do lamaçal de pecado, ele quer me levar naquele lugar de novo, ele quer que eu fique como um porco ali, sabe, naquela lama, quando na verdade eu já fui lavado como você foi lavado no sangue de Jesus. Todos os dias ele vai tentar nos lembrar acerca disso. Depois de tentar tocar na paternidade, o diabo vai tentar tocar na divindade, naquilo que é divino sobre você. Ele tentou fazer isso com Jesus. No verso de número 10,
ou 9. E ele o trouxe para Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de... Se tu és o filho de quem, igreja? De novo. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: você dará ordem aos seus anjos para te guardar. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está falando: olha só, Jesus, faz agora, diante do poder que você carrega, diante da unção que você carrega, mas faz a minha vontade. No nome de Jesus tem muito órfão fazendo a vontade do diabo. Eu sei que é uma frase forte, mas isso tem acontecido. Nos 2 momentos que Jesus estava mais fragilizado, quando ele está saindo do deserto, 40 dias ele está fragilizado, o diabo testou ele. No segundo momento que ele está mais fragilizado, ele está na cruz do Calvário. Alguns passam e dizem: ei, você não disse que derrubaram o templo em 3 dias? E eles falam de novo: se tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí? Porque o diabo sabia o que estava em jogo. O que estava em jogo aquele dia, sabe o que era? A minha paternidade e a sua paternidade. O que estava em jogo aquele dia era que eu e você pudéssemos agora ser filhos autênticos de Deus. O órfão, ele não respeita os limites de autoridade que lhe foi dado. O órfão, ele não entende, ele não respeita os processos, porque ele não praticou os princípios, ele nunca viveu os propósitos e ele nunca vai alcançar as promessas. O órfão é alguém que ele não respeita o limite. Você dá um pequeno espaço para ele. Quando nós comparamos Eliseu e comparamos Geazi, nós vamos ver que Geazi, ele pulou todos os processos, ele quebrou todos os princípios, ele nunca viveu o propósito, irmão, e agora ele quer cortar caminho para alcançar as bênçãos. Infelizmente, nós vivemos dentro da igreja e podemos enxergar nas nossas igrejas pessoas e pessoas e pessoas que não estão atrás de uma paternidade, estão atrás dos códigos de unção. Geazi não estava atrás da paternidade de Eliseu, do qual ele recebeu do pai dele, Elias. Ele estava atrás dos códigos de unção. Ei, cuidado, tome cuidado. Você pode estar pedindo algo para Deus que pode te destruir. A mesma unção que pode te ativar pode te matar. A estrutura de paternidade tem que estar pronta para você avançar, porque isso pode te matar. Eliseu respeitou os processos. Geazi, ele pulou todos os processos. Infelizmente hoje nós estamos vendo pessoas que vêm atrás apenas de uma condição, de uma unção, e não vêm atrás de uma transformação. Elas querem esses códigos de acesso e elas nunca entraram pela porta. Pessoas que não querem entrar pela porta. Obrigado, jovem, vem aqui, volta aqui no nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que todo cansaço, todo fardo, você se importou nessa noite, eu quero declarar que sobre você agora, o espírito da paternidade, seja quebrado agora. Me ajuda, igreja, me ajuda, levanta a tua mão, me ajuda a orar por essa jovem. O espírito da paternidade te marca nessa noite, vai sendo quebrado agora. Tu está mostrando correntes caindo da tua mão e correntes estão sendo tiradas dos teus pés agora, em nome de Jesus. A tua filiação é do céu, a tua filiação é do céu. Recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura. O espírito da paternidade está neste lugar, está nessa igreja, meu irmão. Infelizmente, pessoas estão querendo os códigos de acesso, mas não querem entrar pela porta. E o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, Jesus, diz que aquele que não entra pela porta, ele é o quê, igreja? Ele é o quê, pastor Rodrigo? Ladrão. Por quê? Porque ele representa o outro ladrão que veio para roubar. Não queira os códigos se você nunca passou pela porta. Quem é a porta?
Quem é a porta, igreja? Jesus. Segundo, a orfandade ela gera uma imaturidade, enquanto a paternidade vai gerar, ela vai gerar uma maturidade. Qual a maior característica de um órfão? É uma característica de um filho. O filho é maduro e o órfão é imaturo. A imaturidade. Lucas capítulo 7, está pertinho aí, Jesus conta uma parábola. Ele falava daqueles dias, mas parece que ele estava falando da igreja de hoje. Parece que ele estava aqui nesse tempo de hoje. Lucas capítulo 7, lá a partir do verso 31, 32. Jesus vai comparar essa geração desse tempo, com uma geração de imaturos, uma geração de meninos brincando e dançando na praça. Uma geração de meninos que não entende. Olha o que diz o verso 32. 31. E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei esses homens dessa geração? A quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes a crianças que se assentam à praça, chamam umas às outras e diz: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantamos-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizei: ele é um endemoniado. 34. Veio Jesus, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizei: esse aí agora já é comilão, é bebedor de vinho, amigo dos publicanos e também dos pecadores. Jesus está fazendo uma comparação, porque naquele tempo as crianças, as brincadeiras eram ir para as praças com flautas, ficarem brincando. Ele estava falando de uma geração que não tinha maturidade, porque só tem maturidade quem tem paternidade. Líderes imaturos, pessoas que não se posicionam para um crescimento, para uma maturidade. E agora eles vão ficar como esses, vão murmurar e vão lamentar o tempo todo. Observa comigo, querido. Eu não sei se acontece aqui. Os que mais reclamam e mais murmuram são os que menos ajudam. Por quê? Porque ele tem muito tempo de observar. Ele tem muito tempo de observar o quanto o outro está bem ou não está bem, o quanto o outro cresceu, o quanto o outro fez ou não fez, o quanto o outro ofertou ou não ofertou, o quanto o outro obedeceu ou não obedeceu. E ele tem sempre um dedo pronto a criticar e apontar assim: ó, cuidado. Enquanto você é imaturo, porque quem aponta é imaturo, está apontando o outro, você está apontando, um está falando: você não está fazendo no meu nível, mas ele não está fazendo nada o que está apontando. Quando você aponta para um, tem 3 dedos virados para você e tem um virado para o pai daquele que você está apontando. Cuidado, cuidado, cuidado. Comparado a uma geração de meninos brincando na praça, murmuradores como crianças que ficam somente no meio de uma brincadeira. Em poucas palavras, Jesus sinalizou o quanto o povo daquela época eram imaturos e reativos. O imaturo, ele é reativo, irmão. Qualquer coisa ele reage, qualquer coisa ele explode em casa, qualquer coisa ele explode na igreja. Ele não aceita direção. Ele é imaturo. Obrigado, meu bispo. O bispo falou, a gente para, né, irmão? Obrigado, Espírito Santo. O Pai também cuida. O Pai também cuida. Um filho tem que trazer a toalha. O pai vai cuidar, enquanto outros vão observar. Deus faz um convite a Abraão, e Abraão está indo a Moreá, 3 dias e meio de caminhada. Quando ele chega no pé, ele sai dali, ele leva um animal com ele, ele leva a lenha, ele leva os servos. Quando ele chega no pé do monte, ele fala aos servos: vocês ficam aqui, vocês não vão subir.
Seria muito mais fácil o servo subir e ajudasse a levar. Quem subiu só foi o pai e o filho. Sabe por quê? E lá em cima vai ter um sacrifício. E lá em cima vai ter a revelação do filho unigênito do pai. Servo nunca sobe para sacrificar. Servo não quer sacrifício. Quem sacrifica é filho. Filho sacrifica. Filho sacrifica se necessário, sabe o que for? A própria vida. Obrigado, Espírito Santo. Filho não fica brigando com o pai. Isaac tinha força, segundo os estudiosos, por idade, para paralisar Abraão, que já estava em idade avançada. Mas ele permitiu que acontecesse o que acontecia ali. Ele permitiu ser circuncidado. E depois, naquele monte, ele permitiria até a própria morte. Sabe por quê? Porque ele estava ligado à palavra de Deus. Ainda que morto, viverá. Viverá. Presta atenção, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, que parece morte, nós iremos viver. Tudo no reino é ao contrário, querido. Aquele que perde, ganha. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. O maior no reino não é o que é servido, é aquele que serve. Agora tudo isso é para pessoas, são filhos, são pessoas maduras. O que Jesus quis dizer àquela geração que nunca estava satisfeita com nada, só vivia no lamento, não tinha alegria, vivia somente voltado para si mesmo. E quando olhava para o João Batista, quando olhava para Jesus, nada agradava a ele. São pessoas que falam: para que tanto jejum? Por que jejum de novo? Por que orar de novo? Nunca está satisfeito. Que loucura, está virando uma seita agora. É jejum todo dia, é oração todo dia. Isso agora é uma seita. Mas se não jejua também, já começa a falar: mas é comilão, não para de comer. Como falaram para Jesus, não está satisfeito com João Batista e não está satisfeito com Jesus. Sabe por quê? Porque dentro dele tem um buraco, uma ferida grande de orfandade, que ele precisa abrir para ser curado e restaurado, porque senão nunca conseguirá ser satisfeito. Jesus diz: eu vim para que tenha uma vida, e uma vida em abundância. É satisfação, é estar satisfeito. Uma geração que critica tudo e todos, apenas, não para resolver, não critica como crítica construtiva, mas critica para saciar aquilo que está dentro do próprio estômago. Antes do 3, eu quero fechar. Nós vivemos um tempo hoje, irmão, que nós da igreja estamos gladiando nas redes sociais. Há uma guerra nas redes sociais entre nós, uma batalha entre nós, como se não bastasse a quantidade de portais do inferno está sendo aberto em todos os lugares do Brasil. Nós estamos guerreando entre nós nas redes sociais. Pessoas atrás de mais seguidores. O Senhor não nos chamou para ter seguidores a fim de ouvir besteiras que nós estamos falando. O Senhor nos chamou para ter discípulos da terra. Nós não podemos utilizar de guerra, de batalha, pessoas, filhos gladiando entre si. Então, quando forem o mundo reconhecerá que vocês sois meus discípulos. Precisamos ser um. Enquanto eu e você não formos um com Deus, nós estaremos ainda na classe daqueles que são usados por Deus, ou aqueles que usam a Deus. 3 classes de homens nesse tempo: aqueles que são usados por Deus, aqueles que só usam a Deus em benefício próprio, pessoas que não estão dispostas a pagar preço nenhum, pessoas que negociam até mesmo o culto, porque não deu tempo de chegar em casa para tomar banho, pessoas que negociam qualquer coisa para não estar no culto, pessoas que abrem mão de um tempo de adoração por qualquer coisa. Sabe qual é a maior característica de um filho? A minha filha Júlia está lá, passou por uma cirurgia. E a minha filha, ela fala bastante. A última vez que eu viajei, ela ficou mais de 3 horas falando sem parar. Só que agora ela ficou 10 dias sem falar, porque ela fez uma cirurgia. Então eu já estou esperando o quanto ela vai falar. Alguém disse: pastor, você perdeu os melhores dias. Júlia não está falando nada. Mas por quê? Aí eu sento na cama dela e ela já sabe, ela sai e me deixa lá com ela. Ela vai falar. Porque ela está na expectativa de quê? De falar com o Pai. Ei,
Qual a expectativa que você tem tido mesmo de falar com seu pai esses dias? Fala 3 horas, 10 horas, chora, grita, sorri, fala tudo que for necessário, porque Ele te ouve. Terceiro e último, dentro do processo de orfandade, nós precisamos aprender a superar a inconstância. Inconstância é um dos processos mais difíceis. Pessoas que iniciam algo e não terminam. Pessoas que não entendem que nós precisamos ter a responsabilidade daquilo que o Pai nos confiou. Ele está buscando uma geração de filhos responsáveis, pais constantes, pessoas que entendem o plano e o projeto extraordinário de Deus na terra. Jesus está nos dizendo esse tempo, que é tempo de nós nos esforçarmos, é tempo de nós nos prepararmos, é tempo de nós estarmos posicionados em nome do Senhor Jesus. Eu e você precisamos estar todos os dias buscando esse ambiente da paternidade. Eu e você precisamos aprender a superar todos os processos, porque se eu e você não superarmos os processos, nós nunca conseguiremos alcançar as promessas, e ninguém vai passar pelos processos sem antes passar pelo processo da paternidade. Não é difícil uma pessoa se tornar crente, não é difícil levar uma pessoa a uma religião com uma série de regras, não é difícil. As outras religiões, elas vão pregar uma série de regras. Se você conhecer um muçulmano, ele vai orar de 4 a 5 horas por dia, é uma regra. Se você conhecer um budista, ele vai orar 10 horas por dia, vai orar 10 vezes por dia. Uma série de regras de exigência da qual Deus coloca para eles. Porque eles pregam regras. Eu e você não pregamos regras. Eu e você pregamos uma pessoa. Nós falamos de uma pessoa, de Jesus. Mas ele não fala de uma religião. Jesus não veio trazer uma religião. Se você foi um religioso de práticas até hoje, eu quero te dizer que a sua salvação pode estar em risco. Pastor, como que eu sei? Como que eu faço? Ele preparou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai a quem que ele falou? Ao Pai. Ao Pai. Se você estiver buscando somente a Deus, não vai funcionar. Não vai acontecer. Só vai acontecer se você buscar o Pai. Tudo que eu e você precisamos está no Pai. Tudo que eu e você queremos, todos os sonhos, todos os projetos estão no Pai. Essa insegurança, essa inconstância que ainda dentro de você vai ser curada pela paternidade. Não tem nenhum tipo de demônio, nenhum tipo de maldição que possa ficar em pé quando o espírito da paternidade se manifesta. Debaixo da unção, debaixo da autoridade, da unção de Elias, ele diz: eu vou fazer, eu vou quebrar nos corações duros, e eu vou voltar o coração dos filhos aos pais. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós para libertar os cativos. Pessoas que estão cativas na tua alma, pessoas que estão presas dentro de traumas, pessoas que estão presas dentro de dores, pessoas que não conseguem romper na vida. Não é porque não é crente, não é porque não tem fé, não é porque não crê, não é porque não é fiel, não é porque não ora, não é por nada disso, é porque estão presos a algum trauma, alguma dor lá atrás, e quem sabe esse trauma, essa dor foi gerado pela pessoa que deveria proteger ou deveria cuidar dele. O teu romper, o meu romper, ele só vai acontecer o dia que eu e você entendermos isso. E não importa a tua idade, Deus está falando que não é tarde demais para você viver a tua paternidade. Não é tarde demais. Esse é o tempo, os últimos dias, que o Senhor rebaixou caralabalabá, na babababá. Ele quer levantar uma geração neste tempo de homens
mulheres e jovens que se levantem como resposta para essa geração, debaixo da unção, debaixo da autoridade de Elias, uma unção de Elias, uma unção que quebra jugo, uma unção que despedaça todo jugo. Que se levante os Elias dessa geração, homens e mulheres que irão se posicionar, que se levante os Elias dessa geração, homens que irão abrir a boca e debaixo da autoridade, na escola, nas faculdades, nas ruas, nos escritórios, em casa, vão abrir a boca e vão falar debaixo da autoridade, cara, no nome de Jesus, como filho de Deus neste lugar, eu mudo essa atmosfera, eu mudo esse ambiente. Deus não errou com você, Deus não errou com você. Essa geografia que Ele te plantou, esse lugar que Ele te levou, sabe por que você está tão incomodado com tanta coisa errada? Sabe por que você fica incomodado com tanta coisa que está à tua volta? Quem está colocando esse incômodo dentro de você é o próprio Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele já colocou a autoridade para você mudar esse quadro. Abra a tua boca dentro da tua casa a partir de hoje. Você precisa chegar na tua rua hoje, no nome de Jesus. Para de andar de cabeça abaixo, preso aos traumas, aos problemas. Você precisa levantar a tua cabeça, estufar o teu peito, entrar na tua rua, marchando em poder, crendo que aonde você coloca o pé, deixa fogo, autoridade, entrar dentro da tua casa e dizer: ei, a partir de hoje mudou a administração neste lugar. A partir de hoje, quem manda nessa casa, quem manda nessa família é o Espírito da paternidade, é o Espírito do Abba. Está na hora de você resgatar essa autoridade. Está na hora de você resgatar essa autoridade. Está na hora de começar um fluxo de bênção e liberações sobre a tua vida. Está na hora de você se projetar. Ei, nessa noite eu estou aqui como um arco de uma flecha. Tem um alvo definido. Você é uma flecha. Por que eu ainda não fui lançado? Porque Ele precisa colocar fogo sobre a tua cabeça. Ele está colocando fogo sobre a tua cabeça. Ele está colocando fogo sobre a tua cabeça. Ele está colocando fogo sobre a tua cabeça. Fogo sobre a tua cabeça. Ele está colocando fogo. Tu está colocando uma coroa de fogo. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Como flecha, Ele vai te lançar. Recebe fogo, recebe fogo, fogo, recebe fogo, fogo. Show! Seu amor adore. sempre flecha me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Adore. Seu coração, cada batida está chamando meu nome. Flechas incendiadas. Sou atraído Você está vendo uma criança. outra vez por teu sangue. Chorou, tão amado por ti. O Senhor já deu visão. Ela já tem a visão aberta. Como flecha, seja cheio, seja cheia. Vai ministério de louvor, vai ministério. Vai ministério. Tem fogo neste lugar. Muito cedo, ainda muito cedo. Ele vai usar ela. Cheia, seja cheia. É tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa, e não há nada melhor
pé nessa noite. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Senhor, pode liberar os teus anjos. Eu nasci pra te adorar. Meu desejo é te adorar. Vem as crianças, os jovens da igreja. As crianças, os jovens da igreja. Flecha, 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 flecha. Pastora Sueli, cadê a pastora Sueli? Eu e você somos arcos. Eles são flechas incendiadas. Sejam ministrados, sejam ministrados. Flechas, flechas incendiadas, flechas incendiadas, flechas incendiadas. Decretamos, profetizamos agora. Decretamos o destino profético dele em nome de Jesus. Profetizamos. Bem baixinho, sabe o que o Espírito está me falando? Narabababá, que essa noite como igreja você me ajuda, levanta a tua mão. Narabababababá, nababababá, Espírito do Deus vivo. Todos os dias deles serão na presença. Nababababá. Eu e você, pai e mãe, nós somos os arcos. Eles são as flechas que irão atingir o alvo do avivamento. Nós estamos profetizando, estamos declarando. Rebabababá, derebababá. Enquanto você adora, você profetiza. Narabá, caralabá. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Babababá. Declaramos, profetizamos. Profetizamos todos os dias na presença. 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 Arababababá. Derebababababá. Lindo, lindo, lindo. Filho unigênito do Pai está aqui. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Vai adorando, vai chamando o nome dele. Vai declarando sobre o nome dele. Declaramos sobre cada criança. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. A cultura do céu sendo liberada sobre eles. A cultura dos céus. A cultura do céu. Lindo, lindo, glórias, glórias eu te dou. Libera a tua vida sobre. Desde o princípio é do verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não mais seu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Declare. Cantamos, lindo. Declaramos, profetizamos, espírito de paternidade. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Jesus. E então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Nós estamos declarando como igreja nessa noite. Estamos declarando que a cultura que está nas escolas não irá atingir a vida deles. Nós estamos declarando em nome de Jesus que a cultura dessas crianças é a cultura do céu. Aquele que nasceu homem continuará sendo homem, aquele que nasceu mulher continuará sendo mulher.
E eles são flechas, 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 flechas. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Carababababá. Terebaixu, caralabás. Espírito do Deus vivo. Narababababá. Espírito, completa a tua obra nessa noite. Profetizamos sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decretamos, ó Pai, uma redoma de fogo sobre eles, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As crianças podem ir, eu quero orar com alguns pais ainda. Oh Espírito Santo de Deus. Eu tenho 16 minutos. Narababababá. Nerebaixou caralabá. Enquanto o ministério de louvor adora. Narabaixou caralabalabá. É noite de cura. É noite de cura. Os nossos filhos já estão guardados. Oh! Narabababababá. Narababababá. Seja curado. Nababababá. Nabababababá. Você que é pai, que está aqui essa noite, que carrega algum tipo de culpa na maternidade ou na paternidade, Ele quer te curar para que isso não venha passar para os seus filhos. Nabababá. Recebe fogo. Recebe da unção de O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Você que está aí, fecha os seus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. Nós vamos finalizar dentro do horário em nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu permito que o Espírito Santo venha curar
restaurar todo tipo e forma de trauma. Eu declaro que eu aceito a adoção através do Espírito de um Abba Pai. E eu declaro que eu pertenço e eu tenho um Pai. A partir de hoje, eu me submeto aos processos. Me ajuda a aplicar os princípios e viver o meu propósito. E eu irei alcançar todas as promessas que o Senhor tem para mim. Eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, que eu sou livre.